Você já parou para pensar quantas vezes se calou só para não desagradar? Quantas vezes engoliu o que sentia, fingiu que estava tudo bem, só para manter a paz que nem era sua? Pois é, tem gente que passa a vida inteira sendo personagem, só para caber no enredo dos outros. E o pior, ninguém aplaude esse esforço. Ninguém vê o quanto dói se anular um pouco por dia. A verdade é uma só. Quem vive tentando agradar todo mundo, geralmente é quem mais se abandona. E esse abandono não começa com grandes decisões, começa com silêncios, com convites aceitos por obrigação, com aquele tanto faz que lá no fundo significa isso tá me machucando. A maioria não percebe, mas esse é o erro invisível que corrói a alma com o tempo. Mas e se eu te dissesse que existe um ponto de virada? Um dia em que algo estala, um momento em que você olha no espelho e diz: chega, a partir de agora, eu volto a ser meu. Não é discurso de autoajuda, é sobrevivência emocional. E quando essa decisão acontece, tudo muda. As relações mudam, a energia muda, a vida enfim começa a ser sua. Esse vídeo não é só um desabafo, é um mapa, um caminho claro para quem tá cansado de ser sempre o último da própria lista. E se você acha que é tarde demais, então talvez esse seja exatamente o momento certo, porque a decisão de não se anular nunca mais pode ser o começo da sua verdadeira liberdade. Durante muito tempo, ele acreditou que dizer sim era sinônimo de ser amado. Fazia favores que ninguém pedia, aceitava convites que não queria e sorria quando, por dentro, tudo gritava. Até que um dia, sentado sozinho num café qualquer, percebeu que mal lembrava o que gostava de verdade. A vida inteira parecia um teatro, e o papel principal era o de alguém que ele não era. Ali, naquele silêncio, começou o primeiro estalo de despertar. Aos poucos foi enxergando que agradar a todos é como encher baldes furados. Por mais que se esforce, nunca vai bastar. Ele se lembrava de ter cancelado um plano que amava só para não desagradar alguém, e mesmo assim foi criticado. Foi nesse tipo de cena que começou a entender que estava apagando sua própria luz para não incomodar. Uma superação real começa quando a gente enxerga o quanto se perdeu tentando caber onde nunca coube. O mais triste era que, enquanto ele tentava ser tudo para todo mundo, ninguém parecia notar quando ele precisava de algo. Dizia, tá tudo bem quando não estava, só para manter a imagem de forte, de pessoa boa. Mas por dentro, o vazio era ensurdecedor. Foi então que ele entendeu. Agradar a todos é o preço mais alto que alguém pode pagar pela própria invisibilidade. Ali, começava sua libertação. E se você acha que isso é exagero, tente lembrar quantas vezes você disse sim quando queria dizer não. Quantas vezes aceitou o que era injusto por medo de parecer egoísta. Isso não é generosidade, é autoabandono disfarçado. Um exemplo? Ele dizia que gostava de churrasco porque o grupo gostava, mas era vegetariano há meses. Quando você apaga sua essência, sua força interior começa a murchar. Aquele foi o ponto de virada. Não aconteceu com fogos de artifício, mas com um silêncio incômodo. Aquele silêncio que faz você se olhar no espelho e perguntar: onde foi que eu me perdi? A resposta nem sempre vem fácil, mas é nesse desconforto que o propósito começa a emergir. E, curiosamente, foi justamente esse desconforto que o levou a encarar algo ainda mais profundo: o medo de decepcionar quem ele amava. Ele não percebia, mas vivia moldado por expectativas alheias. O medo de decepcionar fazia com que dissesse o que esperavam ouvir, e não o que realmente pensava. Escolheu cursos, empregos e até relacionamentos baseados na validação externa. Era como se houvesse um script invisível que ele precisava seguir, mesmo que esse roteiro estivesse arrastando sua essência para bem longe. A força interior se perdia um pouco mais a cada concessão silenciosa. Durante anos, andou por aí carregando um fardo que ninguém via. O sorriso no rosto era ensaiado, as palavras sempre medidas. Quando alguém dizia, você é tão confiável, por dentro ele sentia uma pontada, porque sabia o quanto estava se traindo para manter essa imagem. É uma dor silenciosa, daquelas que não aparecem em exames, mas adoecem por dentro. E o mais perigoso? Ele começou a esquecer quem era de verdade.
O mais cruel desse ciclo é que quanto mais ele se esforçava para não decepcionar os outros, mais se afastava de si mesmo. É como andar numa estrada que vai ficando cada vez mais distante do ponto de partida, até que um dia você olha para trás e já não sabe como voltar. Ele até tentava se reconectar, lia livros, fazia listas, assistia vídeos de autoconhecimento, mas no fundo sabia que faltava coragem. A libertação não vinha de fora. Só quando teve um colapso, daqueles que o corpo dá quando a alma está sufocada, é que ele começou a ouvir de verdade. Não os outros, mas a si mesmo. E esse foi o início do despertar. Começou com pequenos gestos. Dizer não sem se justificar, tirar uma tarde para fazer algo só por prazer, conversar com alguém de confiança sobre suas angústias. Pode parecer simples, mas para quem viveu se anulando, isso é revolução. Ele aprendeu que decepcionar os outros às vezes é o preço justo por não se decepcionar mais. E acredite, quem te ama de verdade vai entender. Quem não entende, talvez nunca tenha te enxergado de fato. Essa virada foi a faísca que faltava para tomar a decisão mais libertadora da sua vida. Escolher a si mesmo, pela primeira vez, sem culpa. Foi num momento simples, mas simbólico. Ele estava diante de mais uma escolha entre se anular ou se ouvir, e pela primeira vez escolheu a si mesmo. Não com raiva, nem com egoísmo, com clareza. Dizer não posso, não quero ou não vou era algo que antes parecia pesado, até cruel. Mas naquele instante, foi leve. Foi como se tivesse tirado uma mochila invisível das costas. Uma libertação que vinha de dentro. Escolher a si mesmo não significou virar as costas para o mundo, mas virar o rosto para si. Coisa que não fazia há muito tempo. Começou a perceber que, se ele não estivesse bem, de nada adiantava tentar fazer os outros felizes. É aquela história do avião. Primeiro, você coloca sua máscara de oxigênio. Só então pode ajudar os outros. Esse simples raciocínio virou sua chave interna. A superação começou pela permissão de ser prioridade. É claro que vieram culpas. A mente é traiçoeira e o você está sendo egoísta aparecia sempre que ele pensava em fazer algo por si. Mas ele aprendeu a conversar com essa voz. Respondia: não, eu só estou me escolhendo depois de me abandonar por anos. Essa prática virou um ritual. Como exemplo, ele reservou domingos para fazer o que quisesse, sem agenda, sem obrigações. Um ato pequeno, mas cheio de propósito. Ao se escolher, ele percebeu algo curioso. Tudo começou a fluir. As amizades se ajustaram, o trabalho deixou de ser fardo e o coração... o coração respirava. Isso não é papo de autoajuda barata, é conexão real com quem você é. Quando a sua força interior se alinha com o que você faz, as decisões se tornam mais leves e o medo, menor. O medo, inclusive, foi substituído por uma certeza nova, a de que o caminho não era sobre agradar, mas sobre viver com verdade. Essa nova forma de viver abriu espaço para algo que ele nem sabia que precisava: recuperar sua voz. E foi nas atitudes mais simples do dia a dia que ele começou a reconstruir essa identidade esquecida. Não foi um milagre. Foi um café tomado com calma. Um não dito com firmeza. Uma mensagem que ele não respondeu na hora só para agradar. Foram essas pequenas decisões que, dia após dia, foram colando os pedaços que o autoabandono tinha espalhado. Quando ele começou a se ouvir mais, a vida foi se ajustando como quem reencontra o ritmo depois de anos dançando uma música que não gostava. O progresso era visível, mesmo que sutil. A voz dele, antes apagada por medo de incomodar, começou a surgir em conversas simples. Dava opiniões com mais clareza, se posicionava com leveza, sem sentir que precisava se justificar por tudo. Ele começou a fazer listas, não de tarefas, mas de tudo que fazia bem a ele. Coisas bobas, tipo caminhar sem celular, cozinhar escutando música, escrever num caderno velho, pareciam detalhes, mas eram âncoras de força interior. Até a forma como se olhava no espelho mudou. Não mais buscando aprovação, mas tentando reencontrar o brilho. E sim, ele errava. Tinha recaídas. Às vezes dizia sim, só para evitar conflito. Mas agora ele notava, corrigia, aprendia. Essa autoconsciência foi o maior presente que deu a si mesmo. Um exemplo?
Parou de aceitar convites que o esgotavam emocionalmente. E só isso já devolveu uma paz que ele nem lembrava mais como era. Ele também começou a se cercar de coisas que alimentavam sua alma. Livros como O Poder do Agora e A Coragem de Ser Imperfeito ajudaram a dar palavras ao que ele sentia. Podcasts sobre propósito, vídeos que falavam de libertação emocional. Era como se finalmente tivesse encontrado aliados nessa jornada de superação. E o mais bonito? Ele parou de se julgar por estar aprendendo. Aceitou o processo com tudo que ele traz. Foi nesse ritmo, um passo por vez, que ele se deu conta de algo ainda mais profundo. Recuperar sua voz era só parte do caminho. A etapa seguinte seria mais desafiadora. Perceber quem realmente ficaria ao seu lado agora que ele já não era mais o mesmo. Foi só ele começar a se posicionar, a dizer o que pensava com calma e firmeza, que a peneira da vida começou a funcionar sozinha. Amigos de anos sumiram sem dar tchau. Gente que dizia, pode contar comigo, evaporou quando ele deixou de agradar. No começo doeu, claro, mas depois veio o alívio. Era como tirar pedras do bolso e finalmente conseguir nadar. O despertar emocional revelou que nem todo mundo está pronto para sua versão verdadeira. A grande virada foi perceber que vínculos verdadeiros não se abalam quando você se escolhe. Eles se fortalecem. Um amigo de infância ligou e disse, eu tô vendo você mais você do que nunca, e tô aqui. Aquilo valeu mais do que 1000 mensagens genéricas de gente que nunca o enxergou de verdade. Essa limpeza de vínculos tóxicos não foi planejada, foi consequência direta de sua libertação. Deixou de forçar conexão e começou a deixar que o natural ficasse. Houve quem tentasse manipulá-lo com culpa. Você mudou, diziam com aquele tom de acusação disfarçada. E ele respondia com um meio sorriso. Sim, ainda bem. Essa resposta virou um divisor de águas. Era como colocar um espelho na frente das relações. Quem estava ali por conveniência, fugia. Quem estava por afeto, ficava. Isso não é crueldade, é clareza. É saber que, para crescer, às vezes é preciso desapegar até do que parece familiar. Curiosamente, quem nunca esteve de verdade começou a se incomodar. Aquelas pessoas que só apareciam quando precisavam, mas sumiam quando ele precisava, começaram a se revelar. E ele não fez escândalo. Apenas saiu devagar, fechando portas com gentileza. Entendeu que não precisava brigar por lugar na vida de ninguém. Sua força interior já não aceitava migalhas emocionais. Essa foi a maior prova de superação que viveu. E agora, cercado de menos pessoas, mas mais verdadeiras, ele finalmente sentia que tinha espaço. Espaço para ser, para crescer, para respirar. E talvez, só talvez, esse fosse o ponto de partida para algo ainda maior. Algo que mudaria sua vida completamente. Agora me diz, até quando você vai continuar se colocando por último? Quantos dias ainda vai viver tentando agradar quem nem percebe o quanto você dói por dentro? A verdade é que se você chegou até aqui, é porque já sabe, tá na hora de mudar. E essa mudança não começa com os outros. Começa com você, com uma decisão, com um basta. Então, que tal aplicar isso hoje? Escolha uma única coisa que represente você. Algo simples. Dizer não para um compromisso que te esgota, escrever aquilo que você nunca teve coragem, ou até dar uma pausa e se ouvir. Parece pouco, mas é o primeiro passo da sua libertação. E me conta, o que mais tem te impedido de se escolher? Quem você percebeu que não estava com você de verdade? Quero ver sua resposta aqui nos comentários. De verdade. Sua história pode inspirar outros que estão exatamente onde você já esteve. E claro, se esse vídeo te tocou de alguma forma, se te despertou algo aí dentro, se inscreve no canal e ativa o sininho. A gente ainda tem muita coisa para conversar. E eu te prometo uma coisa. Você nunca mais vai precisar se anular para ser amado.